Bem, ali a gente estava conversando, né, sobre as nossas impressões, que é interessante que eu dou as impressões de Israel e ele me volta com as impressões do mundo islâmico, né, de como a coisa foi recebida lá. Bem, a nível de, só para a gente começar com um brevíssimo comentário, né, o acordo foi bem visto em Israel, claro, uma parte da população apoia o acordo e uma parte acha que não deveria ter sido feito, foi uma derrota e tal. Bem, a verdade é que o acordo está colocado e a pior parte que nós sabemos entre os acordos de Israel com o Hamas que eles sejam cumpridos. E aí, essa é a pergunta ali, né? Como ele foi recebido, né? E qual a sua perspectiva disso, né? De como se ele vai ser realmente cumprido, como é que estão as coisas lá. Eu vou analisar eu fiz umas pequenas anotações aqui para trazer para o pessoal, informação de campo, pessoal. Eu vou fazer os desdobramentos aqui e depois vou responder a sua pergunta. Então, inicialmente, tá, pessoal, nós temos que falar da Síria aqui, porque não é coincidência isso está acontecendo depois do que aconteceu na Síria. Tá? Aconteceu na Síria, meu ver, minha análise, uma troca de figurinhas, né, entre Catar, Turquia, Emirados Árabes Unidos e Irã. Tá? Para quem não sabe, o Catar e a Turquia são os maiores financiadores da Autoridade Palestina e, por sua vez, dos grupos insurgentes, né? Enquanto os Emirados Árabes Unidos foram o maior fiador do regime de Bashar al-Assad desde a reaproximação dele com a Liga Árabe. Tanto é que vocês lembram aqui que quando começou o avanço do HTS, basicamente os Emirados Árabes, na figura do Bin Zayed, foi o primeiro país a apoiar, né, basicamente o regime de Bashar al-Assad. E por que eu digo que o Irã participou desse acordo? Porque não existe mais apetite no bazar iraniano, pessoal. O bazar é o setor de oposição do Irã. Tá? Nós temos o setor linha dura ali, que é o setor dos ayatollahs, o setor de parte da guarda revolucionária, etc. E nós temos o bazar, que é a oposição, é a classe média ascendente, formada em grande parte por curdos, armênios, azeres, turcomanos, árabes e todas as minorias, além de setores fortes do Artesh, né, que é o exército regular. Guarda revolucionária é o exército, basicamente, é o exército mais focado em operações. A Força Armada do regime, né? A Força Armada do regime, né? A defesa do regime em si, exatamente. E não existe mais apetite dentro da sociedade iraniana, em grande parte por causa do fortalecimento do bazar. Lembremos aqui que o presidente Pezeshkian, ele é do setor do bazar e ele é eleito em resposta exatamente a esse fato de não haver mais apetite para ficar gastando bilhões e bilhões de dólares anualmente armando milícias, enquanto o povo se sente assim ao relento, né, a respeito da economia israelense. Por isso que eu acredito que houve uma troca de figurinhas. O Qatar anunciou a construção de um mega túnel subterrâneo, tá, com o Irã, e agora vamos aqui a mais alguns desdobramentos, né, interessantes. Para vocês verem como o trabalho, como esse acordo vem assim coroar, tá? Além de o cessar-fogo, no caso, vem coroar, além desse acordo que ocorreu, também, digamos assim, vários desdobramentos de contra-inteligência que os palestinos, conjunto com os israelenses, estão fazendo na faixa de Gaza. Desde o dia 13 deste mês, a autoridade palestina está combatendo a Jihad Islâmica em Jenin, tá, que é um campo, digamos assim, onde a insurgência tem ficado mais forte, basicamente acusando de ser proxy iraniano, em coordenação por baixo dos panos, tá? Isso aqui é informação vocês não vão ver em qualquer lugar, mas em coordenação com o Mossad, tá? Porque o Mossad tem a compreensão de que se eles apoiarem abertamente a autoridade palestina, eles vão deslegitimar a autoridade palestina diante dos olhos do povo palestino. Mas isso está sendo feito com o apoio do Mossad, tá? Então, o Yazid Jayasseh, né, que era um dos líderes da Jihad Islâmica, no caso, ele foi morto, entendeu? Nidal Abu Dukam, que era um dos comandantes, né, da autoridade palestina, ele foi transferido para o Egito, substituído por uma figura mais alinhada aos ditames ali de Mahmoud Abbas, né? Youssef al-Hilu, ele foi afastado, né, que ele era o chefe de polícia da autoridade palestina e foi substituído pelo general brigadeiro Rashid Hamdan, que
para quem conhece a história aí do Fatah e tal, sabe que ele é mais dessa linha de negociação, de diálogo, etc., do que da linha de violência, né? Então agora nós temos o poder mais concentrado na mão do Mahmoud Abbas, né? E o foco, com o apoio do Mossad, tá? Em decapitar, em combater essas figuras insurgentes, tanto na Jihad Islâmica quanto no Hamas, o que corrobora o que eu falei para o professor Cabral aqui numa das lives que a gente fez, que existe esse processo de desradicalização do Hamas por baixo dos panos e que a Jihad Islâmica estava tomando protagonismo nos combates, porque a Jihad Islâmica é financiada pelo Irã, pessoal. O ator do Irã nesse jogo, por incrível que pareça, não é o Hamas. Tá? O Hamas é financiado pelo Catar e pela Turquia. Pela Turquia, mas por baixo dos panos. O Irã, na verdade, quem financia é a Jihad Islâmica, até porque o Irã não tem tanto dinheiro assim para financiar tantos grupos insurgentes. Assim, o Irã dá mais apoio logístico e de armamento ao Hamas do que, no caso, apoio financeiro. E lembro aqui a todos que no início da Primavera Árabe, ali na guerra na Síria, o Hamas apoiou os rebeldes. O Hamas só veio ter algum diálogo com o Hezbollah muito recentemente, assim, por uma questão puramente pragmática.